Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial, para falar sobre extração dental e cirurgias guiadas. Olá, doutor. Prazer sempre receber o senhor aqui. Muito obrigado pela participação. Eu que fico muito feliz de estar aqui. Doutor, dois assuntos muito importantes. O que são cirurgias guiadas? Na verdade, assim, o procedimento de cirurgia guiada, os exames de imagem foram melhorando cada vez mais já nas últimas décadas. E nos últimos 5, 10 anos, hoje a gente tem a capacidade de fazer o quê? Procedimentos de instalação de implantes guiados através de metodologias de computador, onde a gente vincula a boca do paciente através de escaneamentos, tomografias, e a gente consegue instalar o implante exatamente na posição que a gente quer. Essa é uma tecnologia já desenvolvida há mais de 5, 7 anos, onde ela foi se aprimorando no decorrer dos anos. A primeira cirurgia desse tipo de procedimento que a gente fez foi aproximadamente no ano de 2014, eu estava olhando ontem à noite no nosso prontuário, foi em 2014. Tinha ainda uma série de elaborações que iam ser feitas, que foram melhoradas e que agora a gente chegou praticamente não vou dizer no auge, porque a gente sempre sabe que pode melhorar, mas está num índice de qualidade muito bom. Ou seja, ela vai para o lugar específico que a gente planeja o implante. Sim. E principalmente isso é muito importante aonde? Em primeiro lugar, pacientes que têm medo. Em segundo lugar, pacientes que têm algum problema de saúde em relação à parte do quê? Em relação à parte de não poder fazer procedimentos um pouco mais invasivos, porque querendo ou não é uma cirurgia que você praticamente faz toda ela antes e só executa. É uma cirurgia de, às vezes, 5, 10 minutos. Rápida. E com resultado muito interessante, muito interessante. Agora a gente está falando sobre extração dental, né? Que são a retirada dos dentes, né, doutor? E são vários os motivos, né? Daqui a pouco você teve um trauma, você teve uma doença, você não cuidou da higiene e aí deu uma cárie. Né? São vários os motivos, né? Na verdade, assim, são inúmeros motivos. E na verdade, por que a gente está trazendo cada vez mais esse assunto à tona? A implantodontia, a gente pratica ela desde 2004. Então, estão fazendo 17, 18 anos que a gente está praticando ela. E o que a gente vê? A gente, como tudo, tem um período de ascensão, depois tem um período que cai, e um período que... Hoje a gente está no auge do implante em relação à indicação técnica, indicação de procedimento. Mas o que a gente vê, o que a gente mais estuda hoje, o que ainda é a forma de manter os dentes. Ou seja, essas extrações seriadas que a gente fazia para instalação de implantes, muitas vezes extrações de vários dentes, que é possível ser feito hoje em dia ainda assim, mas a gente protela isso, ou seja, o que a gente faz? A gente tenta ao máximo possível manter os dentes. Porque assim, quando a gente fala em extração dental, eu sempre digo, a partir da hora que tu mantém um dente, que tu consegue estruturar o sorriso, mantendo a dentição natural, ainda assim é melhor do que os implantes. Os implantes foram feitos para casos que os dentes não têm mais salvação, ou seja, estão com algum processo de deterioração do osso, deterioração da raiz, perda de inserção, fraturas, infecções e assim por diante. Esses resultados que a gente vê estéticos, que a gente está vendo, são tudo reabilitações superiores, algumas vezes inferiores sobre o implante, onde a gente devolve o sorriso de uma forma fixa para esse paciente, seja com 4, com 6, com 8 implantes. Existem as mais diversas técnicas e indicações para cada caso, mas onde como a gente estava conversando antes da entrevista aqui, realmente melhora muito a autoestima do paciente, melhora muito. A gente viu nas imagens ali, que até o rosto da pessoa muda, né? Muda tudo, na verdade, assim, mais do que mudar o rosto, mais do que mudar a fisionomia, muda a autoestima, aquilo que a gente estava conversando antes, a pessoa se enxerga de uma maneira diferente, porque quando a gente instala um trabalho, essas fotos ainda às vezes são feitas logo depois, uns dias depois. Quando tu vai perguntar para pacientes 2 anos, 3 anos, como a gente estava conversando agora, 5, 6 anos depois, às vezes, tu vê que o benefício vai muito além da estética, vai muito além da função. Então, assim, tem toda uma reorientação naquele caso que a gente está devolvendo. É aquela vergonha, né, doutora? Às vezes a pessoa falta um dente na frente, muitas vezes eu já vi, a pessoa que falta um dente, ela ri com a mão assim no rosto, assim, ó. Ela tem o medo de um julgamento da sociedade, que aquilo talvez esteticamente não fique bonito, então ela fica mais... até as relações, não só relações em casa, mas a relação de trabalho... Sim, né, as relações interpessoais. Isso, relações pessoais, a pessoa fica mais retraída, né? Fica. Isso é comum, né? E
com esse tipo de trabalho, com esse tipo a devolução desse tratamento, dessa restauração, dessa questão da autoestima da pessoa, isso faz muita diferença. Eu não acompanhei se passou aquela imagem onde mostra a tomografia junto com os guias, mas depois a gente puder voltar aquelas imagens, que não é a foto do paciente, mas sim a estruturação do caso, que exatamente essa parte da cirurgia guiada a gente fala em relação àquilo. E onde a gente consegue, através do software, muitas vezes melhorar toda essas são as imagens realmente. Isso aí são feitos, por exemplo, procedimentos com técnicas de instalação de implantes normal, ou seja, onde a gente instala os implantes, coloca as próteses fixas, mas sem a questão de fazer a reabilitação com cirurgia guiada. Ou seja, a gente devolve para uma paciente dessa. A pessoa que olha, por exemplo, esse sorriso dessa paciente, ou desse paciente, tu imagina como fica a autoestima nisso, nessa questão toda. A gente mostrou, olha só, o queixo muda, né? Parece que o queixo fica mais preenchido, parece que a boca fica murcha sem os dentes, né? Exatamente. Na verdade, a gente consegue devolver isso aí tudo. E essa semana até veio uma paciente para fazer um preenchimento labial, onde ela também queria trocar as próteses. Então, a gente sempre faz hoje, como a gente já falou algumas vezes de harmonização facial, quando a gente consegue fazer a harmonização facial junto com os preenchedores, por mais que a gente esteja... Tu vê que é um assunto, encaixa no outro. Sim. Porque a gente consegue hoje muitas vezes planejar no software ou na indicação junto software, tomografia, fotos e escaneamento, a gente consegue planejar onde é que a gente quer colocar os dentes, que volume às vezes de lábio a gente vai precisar para aquilo, se tem alguma coisa de tecido para diminuir ou para acrescentar em algum local. Então hoje a gente está com esses procedimentos guiados muito bem avançados e muito bem elaborados. A tecnologia está cada vez a 1000 lá na frente. Doutor, e a recuperação do paciente depois da cirurgia guiada? Assim, ela é muito tranquila, porque na verdade a cirurgia guiada, o que acontece? Ela vem de uma técnica, em alguns casos a gente até tem que fazer incisão, mas em vários casos a gente faz ela sem incisão, ou seja, vai praticamente sem ponto. Sem incisão? Sem incisão, sem corte. Em muitos casos, sim. Em alguns casos, não. Por isso que a gente chama de teoria híbrida. Algumas vezes eles falam os implantes guiados, mas com incisões. Mas também existem implantes guiados sem incisão, que nem um caso que a gente estava mostrando ali, foram casos feitos onde foi removido o dente, colocado o implante no mesmo ato, feito o enxerto e feita a colocação do dente. Exatamente na posição onde a gente planejou no software, exatamente na posição onde a gente planejou na tomografia, que é exatamente aquela imagem que está ali. Essa ali, né? Exatamente isso aí que eu queria mostrar. Era uma paciente que tinha um dente fraturado, a fratura ia até o terço médio da raiz, com uma indicação total de extração, ou seja, não tinha como salvar. Porque a partir da hora que a gente tem como salvar o dente, a gente não parte para o implante. Essa que é a ideia inicial. Manter os originais, né? Manter os originais. Esse caso era um caso indicado para extração. A gente conseguiu instalar o implante através daquela imagem da esquerda, onde tem aquele modelinho azul, onde a gente consegue ver aonde vai sair o implante, onde a gente já sabe o tipo do componente que a gente vai ter que usar, aonde vai sair o dente e o raio-x da execução daquilo que foi planejado, ou seja, o raio-x pós-operatório daquilo que a gente planejou, mostrando que está exatamente na posição onde foi planejado o caso. Então, assim, hoje a gente está nesse ponto de procedimento, ou seja, tudo isso, e a partir da hora que eu coloco aquele guia, que é a próxima imagem, provavelmente o próximo slide que vai passar, o que acontece? A gente não vê nada do que está acontecendo ali embaixo. Ou seja, a gente confia 100% no planejamento. Ou seja, instalou a guia, tu não tira mais a guia. Tu vai do início ao fim até a finalização da instalação do implante. E tu radiografa no final e está exatamente na posição aonde tu planejou no início. Que técnica incrível, hein? Essa aí, a primeira vez que a gente fez, como falei, foi lá em 2015, foi feito uma arcada total, com 6 implantes. Dá para fazer total? Achei que era só Não. Dá para fazer unitário, dá para fazer total. E assim foi indo. Até agora que a gente consegue instalar exatamente nessa posição um implante, onde a gente coloca o guia, instala os implantes, verifica na radiografia o resultado. Então, assim, realmente está num índice de aceitação, de conseguir... Porque antes ainda a gente falava disso, tinha um custo, o custo ainda tem um custo um pouco elevado, mas baixou bastante em relação ao que era e principalmente ficou acessível para nós profissionais podermos oferecer isso para o paciente. Lembrando que sempre é importante ir até o dentista para fazer uma avaliação, né, doutor? Sim, eu sempre digo, não é uma técnica só que é indicada para todos, como eu sempre falo, não é a técnica e não é o que a gente vai estar fazendo, mas sim aquele paciente é o que pede para fazer aquele caso, ou seja, pede, digo, o caso dele precisa daquilo.
Doutor Rodrigo, sempre quando o senhor vem aqui, a gente tira uma dúvida. Você lembra? A gente sempre fala, já Sim. falamos da pipoca que quebra os dentes aí. Eu tenho uma dúvida. Há um tempo atrás, doutor, o senhor também vai lembrar, né? Era costume os nossos pais, avós, colocarem o dente de ouro. Essa prática morreu? Eu nunca vi mais ninguém colocando dente de ouro, as pessoas não... Eu sempre digo, quando a gente começa a falar de umas O coisas... pessoal quer dente branco agora, não quer mais dente dourado, né? Quando a gente começa a falar de umas coisas... hoje de manhã, o último paciente da manhã, que até aquele que eu achei que talvez eu fosse atrasar para chegar aqui, mas eu acabei não me atrasando, deu certo, graças a Deus, e ele ainda falou brincando, eu tinha feito a moldagenzinha de um dentinho anterior dele, um amigo meu, e ele acabou fraturando o dente porque ele bateu, e a gente teve que fazer um implante num dentinho lateral bem na frente, assim, o segundo dente, não o central, mas o lateral. A gente instalou o implante, fez enxerto de gengiva, agora já está no processo de cicatrização com o provisório, a gente moldou para o definitivo. Aí quando chegou no final ele ainda comentou assim, será que eu posso fazer esse dente de ouro? Mas brincando, logicamente. E a gente vê assim, ó, esses dentes de ouro, na verdade, caíram por desuso. Tem Eles duravam? O ouro, na verdade, ele é um material altamente biocompatível, ele é um material... Ele é compatível com... Ele é compatível, se tu vê os pinos, às vezes, de ouro, que eu pego, às vezes, pinos de ouro antigamente, a maleabilidade para trabalhar, a questão de relação dele com a dentina, que a parte da raiz é boa. Então, assim, a parte física dele, ela é boa. Mas, claro, ano passado ainda me ligou um paciente, tem uns modismos que até disse, não tenho condições de fazer isso, não vou desgastar um dente, mas um paciente com o dente rígido, totalmente são, queria fazer uma facetinha de ouro, jovem, um paciente está com 20 e poucos anos, mas assim, isso hoje tu pega sei lá, cada 100 mil, né? Vamos dizer assim, muito, né? É uma coisa que não se procura mais, mas assim, não vou te dizer que não existe, porque esse de hoje foi uma brincadeira, logicamente, mas esse do que aconteceu no ano passado foi verdade. Ele pediu para fazer a cotação, ainda falei para ele, mas se for realmente fazer de ouro, não sei o que e tal, a cotação do ouro realmente está alta, todo mundo sabe, a cotação do ouro está subindo. É o que mais sobe, né? É o que mais sobe. Então, você vai ter um custo agregado, mas depois eu fui fazer... eu não tenho condições, a minha linha de tratamento, eu digo, eu vou estar fazendo... Para mim, eu vou estar fazendo um crime. Então, eu prefiro não executar. Mas, sim, é uma coisa que, pelo incrível que pareça, ainda tem procura. Sei lá, a cada 2 anos, 3 anos. E não é dente colocado, é dente, às vezes, sob dente natural mesmo. Mas é muito pouco hoje. Engraçado. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no JR. Sempre é um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado, Marcelo.